Uma boa noite, então. Eu dou início a mais uma atividade de Doutrina e Passe. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o José falar sobre o capítulo 27, o último capítulo na sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e Obtereis. Então, eu espero para que nesse momento a gente tenha a capacidade de aprofundar o nosso pensamento na direção do reconhecimento pessoal, do reconhecimento das nossas dívidas, do reconhecimento das nossas dificuldades, mas que elas é que nos acabam nos auxiliando no processo reflexivo e no processo de entendimento da vida, superando a cada dia algum tropeço, algum equívoco, mas que através do Evangelho, através da providência divina, a gente consegue obter uma palavra, auxílio e a esperança para não desistir e manter a nossa caminhada. Uma boa palestra a todos. E para quem nos acompanha de casa, é muito importante para a gente que vocês curtam a página, façam com que esse conteúdo seja mais divulgado, encaminhem para as pessoas. Isso é um pedido nosso, um pedido de fazer com que esse conhecimento ele se estenda a mais pessoas. Bom, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos vocês, né. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha com regularidade aí. Então, hã, pensando profundamente sobre tudo isso, tá, estamos encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo, então acho que cabe uma pergunta aqui direcionada para todo mundo que vem aqui, que acompanha pela internet, que tem interesse. É uma pergunta fundamental, né. O que é o Evangelho? Como ele aparece? Qual o seu significado? O que ele representa? A gente sabe, todo mundo sabe disso, né, que o evangelho tem relação com Jesus, que foi quem o promulgou, né. Na realidade, o que ele fez? Ele pegou os costumes da civilização hebraica, características da sociedade hebraica, e falou para os hebreus, sabendo que isso iria ser estendido, a respeito da vida, dos seres, quem somos nós, aonde viemos, para onde vamos. Estendendo dessa maneira uma série de questões que buscam respostas, não somente formais, intelectuais, mas intrínsecas das nossas próprias todas questões internas. E no final de tudo, o centro do evangelho é representado para nós, ah, de uma forma geral, na civilização ocidental, por uma palavra que é Deus. E que é a pergunta número um do Livro dos Espíritos. Então, a obra que nós estilizamos é o Evangelho, esse mesmo Evangelho, segundo, tá, a distensão da compreensão que a doutrina espírita faz. Por isso que é segundo o Espiritismo. Mas o centro é Deus. E ele começa, né, lá no seu capítulo número 1, falando a respeito das etapas, da progressão, da compreensão dos sistemas que foram criados para tentar entender tudo isso. E que começam antes do Evangelho. Começam com a primeira manifestação da tentativa de entendimento da natureza e suas relações,
das várias civilizações iniciais humanas que criaram essa forma de tentativa de explicação, que é o politeísmo. Depois tem um avanço, tá, em relação a essa ideia, que é introduzida por Moisés, lá nos Hebreus, que é o monoteísmo, né, e que é distendido no primeiro capítulo, explicando a comparação entre os dois e a evolução de uma ideia em relação à outra. E a posterior é que aparece o evangelho já em cima dessa base preparada pela ideia monoteísta. E depois, novamente, um ciclo, né, porque tudo é feito em ciclos, porque precisa de sedimentação, precisa que as coisas sejam colocadas e precisam que elas sejam sedimentadas, digeridas, compreendidas e introjetadas, porque não são informações, são, na realidade, esclarecimentos das estruturas internas do processo de evolução. Então, a doutrina espírita, depois desse ciclo, né, que normalmente é na faixa aí de 1800, 2000 anos, traz, no século XIX, uma nova visão, complementando essa estrutura do evangelho no sentido de facilitar a sua compreensão. E todo evangelho fala, como a própria doutrina espírita fala, ela começa com Deus e termina na relação final também com Ele, nas nossas relações de busca, de desenvolvimento e de integração com a vida, que é a forma de expressão de Deus e, consequentemente, com o próprio Deus. Inclusive, dentro da escala espírita, né, que é, na realidade, um método simples empregado pelo seu Allan Kardec para nos explicar a dinâmica, as etapas do processo de evolução, né? A última etapa que é lá colocada, né, que são os espíritos de primeira ordem, são aqueles que atingem a plenitude do processo evolutivo, compreendem aí essencialmente Deus e com ele se integram, sendo descrito lá que são seus agentes diretos, que regulam todo o processo de evolução que existe em todo o universo. A gente fala para você sempre que o universo, aqui a palavra empregada como universo, distende não somente ao universo físico imediato, mas a todos os universos que a gente já domina e aqueles que a gente pressupõe a existência deles através de experiências e de probabilidades, né, em relação a mais dimensões, que por nós não são diretamente afetadas, mas que a gente sabe que existe de forma indireta pelas evidências que vão sendo descobertas a respeito disso. Então, na essência, a finalidade maior é a relação de nós que somos criados com o Criador. Por isso que é utilizado por Jesus a palavra Pai. Tá? Ele se referia a Deus como Pai, porque é em relação à natureza de quê? Da geração da criação. E lá, no início, no livro dos Espíritos, é tratado disso. O primeiro capítulo, quando o livro dos Espíritos começa, tá? A primeira coisa que é tratada dentro dele é isso. Por quê? Porque é a base de tudo. E o final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos tratando hoje, o final mesmo, o último capítulo que é hoje, porque o que vem a seguir é simplesmente uma coletânea a respeito do capítulo de hoje, e o anterior falam das condições intrínsecas de como estabelecer essa relação. No capítulo da semana passada, né, foi tratado da mediunidade. E na realidade é um sentido extrafísico, parafísico, como vocês quiserem, mas é um sentido. E como sentido, todos nós somos dotados dele. É inato a característica da faixa humana, né, de desenvolvimento. E esse sentido, diferente dos outros 5 sentidos físicos, ele é extra, como eu disse, para, acima do físico. Porque serve para nós nos ligarmos, ou termos a possibilidade de nos ligarmos, à estrutura da criação. Então, lá, nesse capítulo da semana passada, com o título Dai de graça o que de graça recebesse, fala do objetivo essencial da mediunidade,
que não é material, que não é físico e, consequentemente, não pode ser negociado de nenhuma maneira. Por quê? Porque, sendo um sentido de relação, nós, na realidade, não dominamos as fontes e as origens da onde isso vem, né? Principalmente quando a gente fala nesse sentido mais vertical, mais desenvolvido, né, da relação do que aqueles que representam os espíritos mais desenvolvidos e que representam a divindade. Isso todos nós conhecemos, a literatura de uma forma geral fala disso, não somente a espírita, mas a espiritualista, com um termo, se chama deísmo, a tendência natural de todos os seres de ir na direção de Deus. Por vários caminhos, por várias maneiras, em várias etapas de desenvolvimento. Mas assim é que é feito. Então, um desses contingentes é a mediunidade. E todos nós somos portadores em graus diferentes. Que é esse sentido profundo de relação subjetiva, não objetiva com as coisas. E quando, na realidade, ela se torna mais marcante, mais ostensiva, ela nos leva à descoberta de um mundo espiritual da onde nós somos originários e para onde nós voltaremos. E aí todas as derivações que vêm disso, que constituem a obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, que trata, que explica, que estuda todas as questões pertinentes a isso. A relação desses espíritos para conosco, que estamos no mundo material, a condição quando nós estamos encarnados, quando nós estamos desencarnados, as relações de como tudo isso se desenvolve, as escolhas, as consequências, os níveis de evolução. Então, abrange praticamente todas as situações que existem dentro de processo de evolução, sendo um código de aperfeiçoamento dos seres, dilatando e explicando mais detalhadamente a natureza do próprio Evangelho. Então, essa obra representa isso. Então, vocês notem que a gente explica aqui, nas variadas situações das várias palestras, como funciona essa relação com o mundo espiritual, como funciona essa mediunidade, que é inerente às características de cada ser. Ou seja, em função dos valores que nós somos portadores, em outras palavras, do nosso nível de evolução, nós desenvolvemos, por condição de semelhança, de atração, a relação com esse mundo espiritual. Então, quanto mais desenvolvido o ser, uma relação maior, de melhor qualidade, projetando todas essas coisas que a gente fica maravilhado, e que o maior exemplo, o ápice disso, foi Jesus, que produziu maravilhas conhecidas pela grande maioria das criaturas como milagres, como forma intermediária de chamar a atenção, de ser notado, de ter a direção em relação a ele. Para que as criaturas começassem a prestar atenção na natureza daquilo que ele ensinava. O que não é muito diferente da vinda ao centro espírita. A grande maioria das pessoas que vêm no centro espírita vem por problema, por buscar soluções para as suas dificuldades. Com o tempo, com a sequência, ouvindo, mas a atração primeira é essa, como lá no tempo dele, por isso que tinha sempre uma multidão de gente o seguindo e buscando soluções para os seus problemas. Então, na sequência, a gente vai começando a desenvolver um grau de relação, de entendimento, e, como derivação disso, a vivência de alguns desses postulados, transformando as nossas características e ingressando na direção de valores mais amplos. Essa relação, que é interna, que é psíquica, que é mental, que é emocional. Então, notem que eu usei várias palavras de vários sentidos. O conjunto, a soma delas, é o que representam aquilo que vocês conhecem como sendo espiritual. O espiritual é o conjunto de todas essas coisas, unidas, que são a projeção das características que o espírito é portador. Então, a soma delas, a união delas com as suas características, é que estabelece essa relação
com esse mundo espiritual. E que tem por objetivo desenvolver cada vez mais essa relação maior, preparatória de integração plena com a vida. E aí vocês vão entender por que existe um São Francisco, por que existe um Chico Xavier, que são diferentes de nós. Por quê? Porque eles desenvolveram essas condições. E aí nós ficamos pensando assim, e esses seres são seres especiais? E a gente aprende que não. E na realidade é uma jornada de desenvolvimento dentro do tempo, né? Um ciclo, se morre e nasce, e vamos desenvolvendo. Como o tempo de criação é diferenciado, e os aproveitamentos também são diferenciados, as condições momentâneas de cada um dentro dessas etapas são diferenciadas, chegando num fim comum onde atingimos a plenitude. Por isso é que existem criaturas distintas. E por isso que a própria doutrina explica por que não existem demônios. Que no caso seria um erro de fabricação, vamos dizer assim, para ficar mais simples. Porque afinal de contas, se é Deus que cria tudo e cria alguém com um defeito, segundo a versão tradicional, a responsabilidade dessa ocorrência deveria ser debitada a Deus. O que também é uma incoerência, porque um ser na figura de um anjo que é perfeito não pode decair, declinar e apresentar uma imperfeição. Então, o que a doutrina espírita nos explica? Isso não existe. Existe um trânsito de evolução das criaturas que podem se conflituarem, que podem, na realidade, se enganarem, priorizarem o material mesmo depois de desencarnado, se meterem na vida material mesmo estando desencarnado. E que nós, na realidade, assim o classificamos por falta de entendimento. Então, na medida que a gente vai entendendo isso e vai desenvolvendo essa estrutura interior de compreensão viva, não apenas intelectualizada, que se transforma numa maneira de ser, numa maneira de pensar, numa maneira de sentir, priorizando automaticamente, instantaneamente, esses valores, modificando a nossa maneira de se relacionar com a vida, nós começamos a entender como é que essas criaturas aqui citadas ali chegaram. Por que existe um Chico Xavier? Por que existe um São Francisco? Por que existe uma Madre Teresa de Calcutá? São pessoas iguais a nós, que levaram a sério a situação, escolheram e se dedicaram e atingiram, fruto desse trabalho interno, essas condições. Jesus definia isso como o salário do obreiro, ou seja, do trabalhador. Então, notem que se a gente trabalha moralmente, mentalmente, emocionalmente, qual é o salário disso? É da mesma natureza, da mesma ordem. Então, o exemplo dessas criaturas. A gente adquire isso fazendo frequência a instituições religiosas de qualquer tipo? Não. Notem que eu defini até agora, não é frequência a processo religioso. Não é participação em cerimonial religioso, porque isso não adianta nada. Por isso que tem uma palestra antes do passe. Todo mundo vem tomar passe. Mas por isso que a gente coloca a palestra antes, para o quê? Com a intenção de tomar um passe, quem vem aqui é obrigado a ouvir. E ouvindo alguma coisa entra. E talvez se transforme. Mas tem uma boa parte das pessoas que não, está preocupada em tomar passe. Entra por aqui e sai por ali. Mesmo quem faz frequência, mesmo quem está aqui dentro. Porque notem, por isso que eu disse, não é a participação simplesmente que determina isso. É uma transformação, como eu disse para vocês, mental, emocional, né, espiritual, como vocês quiserem, mas é uma transformação interna total, que leva a criatura a ser de uma outra maneira, estabelecendo com isso uma relação de emissão natural sua, na direção de quê? De compreender a vida, de ter tolerância, de ter abrandamento, de ter bem-querência para as demais criaturas. Essas emissões internas, com essas características, é o título do capítulo de hoje. Pedi e obtereis. A gente acha que prece é um conjunto de palavras. Por isso, que depois desse capítulo tem uma coletânea de preces. E tem um preâmbulo, tem uma introdução lá.
Se vocês procurarem ler o que está lá, nessa introdução diz assim: a forma não é nada. E ele explica por que colocamos essa coletânea de prece aqui. Porque tem pessoas, tem criaturas, ele diz lá, que têm dificuldade de realizar isso. Sem essa forma, sem essa rotulagem, elas acham que não estão fazendo nada. Então, esse é colocado porque o conteúdo citado ali dentro faz pensar a respeito do assunto, para quem está em crise. E lenta e gradualmente, pelas dificuldades e a relação com o conteúdo ali explícito, pode ser que haja uma transformação. Notem bem o que eu estou dizendo. Pode ser. E se não for, morre e se nasce de novo, atrelado às condições mantidas. Como nós estamos num processo que não tem número determinado, por isso que é cada um segundo suas obras, nós repetiremos as lições tantas e quantas vezes necessário for, até que nos libertemos dessas condições e atingimos, em função desse trabalho interno, esse salário natural que cada um recebe em função do seu desenvolvimento. Então notem que prece não é um ato externo. Por isso que Jesus fala aqui dentro a respeito do comportamento externo afetado do hebreu. O hebreu, para fazer prece, ele fazia um ato de exibicionismo. Como não existia internet, não existia o local que eles, na realidade, podiam se relacionar, ou era no templo, ou era nas esquinas, passando onde as pessoas paravam e eram vistas. E os hebreus, os fariseus mais exatamente, eles iam para as esquinas fazer longas preces para serem notados. E faziam isso também dentro do templo. Então notem que Jesus chamava atenção para esse tipo de comportamento, dizendo que essas preces afetadas nada representam. A gente chama, dentro da doutrina espírita, isso de preces horizontais, que são preces que não saem do mesmo plano em que o indivíduo se encontra, atraindo, em consequência natural, os espíritos que estão neste mesmo nível de evolução. Ao contrário, quando esse estado interno enobrecido é projetado verticalmente, significa num nível mais alto de melhor qualidade, ele se relaciona espontaneamente com esses espíritos mais nobres. E aí eu vou juntar o capítulo da semana anterior com o capítulo de hoje. Quantos Chico Xavier vocês conhecem? Quantos Divaldo Pereira Franco vocês conhecem? Quantos médios vocês conhecem? Eu estou falando aí, dei 2 nomes e fiz uma comparação. Quantas pessoas que têm mediunidade que vocês conhecem? São centenas, milhares. Quantos Chico tem? 1. Então olhem a relação entre mediunidade e valores. E olhem o que o valor produz. Olhem como o Chico Xavier, em função de seus valores, como o Divaldo, era capaz de entrar em relação natural com espíritos mais nobres, ou seja, que tem um nível de valores, de compreensão, de ideias muito maior que a grande maioria. Os livros que vocês leem são derivados disso. A sintonia, aquela anteninha que era o Chico, que entrava em relação e tinha a capacidade de entender e transformar isso em palavras, essas ideias que explicam de forma muito mais ampla a própria vida. Agora eu pergunto para vocês e comparo. Os médicos que vocês conhecem fazem isso? Não. Então notem que a faculdade em si não produz nada diretamente. E sim o espírito que é portador daquela faculdade. E essa relação de prece natural em relação à vida é que produz a sintonia natural, que produz todos os milagres de todos os tipos que nós conhecemos e que ainda veremos a conhecer. Jesus ensinava isso e dizia que, na realidade, nós, aqueles que o seguissem, faríamos o que ele fez
e faríamos muito mais coisas. Isso é dito por ele de forma clara. Em função de quê? Das luzes do tempo. Nós somos melhores do que ele? Claro que não. Mas como tudo progride, como tudo avança, as dificuldades que eram natural na sua época e no seu meio, pelo nível de evolução das pessoas e dos espíritos, foi lenta e gradualmente sendo, na realidade, modificada pelo ciclo contínuo desse morrer e de nascer, que produz experiências e faz a sublimação dos seres. Então, hoje, é muito mais fácil produzir tudo isso por causa de quê? Dos conflitos. Olhem bem o que eu estou dizendo para vocês. Dos conflitos que está matando o endurecimento e o primitivismo dos seres de toda essa época. São as mesmas criaturas modificadas dentro do tempo. Então, Jesus fala nesse capítulo aqui a respeito disso. Quais são a sequência? Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces que devem ser compreendidas, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneiras de orar, felicidade que a prece provoca. Então, se vocês juntarem o comentário, tanto do seu Allan Kardec, como dos próprios espíritos, nós vamos ver que todos eles falam desses valores que eu falei para vocês e enaltecem o desenvolvimento interno do ser. É o que a doutrina espírita procura fazer e que, infelizmente, o movimento não segue. Porque se o movimento seguisse, nós teríamos, na realidade, no mundo, uma quantidade de pessoas que exemplificariam esse conteúdo e isso seria, na realidade, irresistível. Vocês notem, né, que nós estamos falando de Jesus até hoje. Por quê? Por que ele foi tão notório? Por que ele toca, quando a gente pensa nele, quem já tem algum desenvolvimento, se emociona? Pelos valores que ele representa. Pelas coisas que a gente busca e que gostaria de ser e ainda não se consegue ser. Mas, como diz a própria doutrina, não importa quem fomos, importa quem nós queremos ser. Então, vocês que vieram aqui, quem está nos seguindo em casa, pensem, por que os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é mediunidade e prece? As razões são essas. É o ápice da relação do ser. É a desmaterialização da criatura. Nessas emoções profundas de projeção, não nessas coisas da boca, não nessas coisas repetidas, mecânicas, mas na verdade das emoções profundas é que nasce a relação profunda dos seres dentro da vida. Jesus dizia: fazei brilhar a vossa luz. Não se esconda, não queira andar debaixo da luz dos outros. Faça brilhar vossa própria luz, a fim de que essa resplandecência apague a sombra interior dos conflitos e distenda como exemplo a motivação para que os demais vejam de forma peremptória a validade de todos esses conceitos. A validade de uma coisa é aquilo que se faz, porque projeta a natureza do valor que tem dentro dela, porque nós acreditamos, nós a vivemos. Se nós pregamos e não fizemos, não tem valor nenhum. Como Jesus dizia, a palavra que define isso é hipócrita. Então pensem vocês que vieram aqui. A gente vem no centro espírita, entra, quer tomar um passe, quer isso, quer aquilo, quer resolver as nossas questões de fora para dentro. Mas é o contrário, a solução está de dentro para fora. Exatamente isso. Por quê? Porque a cada um segundo suas obras. Semeadura é livre, colheita é obrigatória. Olhem bem, eu estou dentro daquilo que eu semeio. Por quê? Porque é a projeção do que tem dentro de mim. É o meu universo interno. É o que eu sou. E é o que eu tenho que vivenciar para entender a natureza do que eu cultuo. Quem planta sarças não colhe trigo. Sarça é uma imitação de trigo. É uma planta que parece trigo, mas não tem semente. Não dá nada.
Ele usa outras vezes essa figura, ele usa a parábola da figueira seca, uma árvore gigantesca, bonita, enorme, não dá um fruto. Tem toda a aparência, mas não produz. Então pensem na figura colocada para ele. Vale mais a pena a sarça ou o trigo? Se não tem trigo, não tem pão. O que adianta uma árvore se não tem fruta? Não alimenta. E mais, não se reproduz, não mantém. Então pensem em nós. Essas figuras falam de nós. O que são os conflitos? O que são as dificuldades? O que são essas multidões que todos os tempos, cheias de conflitos, buscaram soluções externas? E o que ele fez? Ele curou todo mundo? Não. Por quê? Porque se o sujeito não está no encaminhamento da sua estabilidade interna, se ele cultua o desequilíbrio, ele tem que viver o desequilíbrio. Essa é a orientação que se faz dentro do centro espírita. Não há proselitismo dentro do centro espírita, ou seja, busca de adeptos e proteção indevida. A respeitabilidade dentro de um centro espírita é derivado disso. Isso é a ótica da justiça divina, que dá igualmente para todos nas mesmas condições. E que espera que o fruto, evidentemente, não nasce antes da flor. Então, vocês que vieram aqui nesta noite, pensem. Pense na relação dessa condição intrínseca que nós somos todos portadores, que é a mediunidade. Como ela funciona em mim? Será que as alterações emocionais que eu tenho, e que eu as aceito com normalidade, como se fosse natural, e eu não paro para pensar, por que aquilo acontece em mim? Por que do mais nem menos eu mudo? Por que eu tenho fases depressivas, fases mais ou menos de felicidade? Se isso começa a ser muito intenso, começa a ser enquadrado como sendo patológico, e dependendo do grau vai tendo variadas classificações. Pense nisso tudo. Pense nessas relações, pense no mundo como ele é. E pensem, quando eu estou desesperado, o que é o que eu quero fazer? Me ajoelhar e repetir mecanicamente alguma coisa. Isso resolve, isso me acalma imediatamente. Isso faz eu consolar e ser consolado. Pensem. Pensem realmente. Usem daquilo que vocês têm de melhor, que é a capacidade de pensar e de discernir. O Espiritismo foi feito para isso. Para a gente entender. Por isso que é uma doutrina filosófica que nos faz pensar. Semana que vem começa um novo ciclo. Voltamos de novo ao item número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente poderia pensar, mas se já foi feito isso tantas vezes, para que fazer de novo? E se vocês compararem, através dos vídeos que ficam gravados, as exposições, vocês vão ver que elas nunca se repetem. Porque tem sempre novas nuances, novas características. E evidentemente quem não engessa a natureza daquilo que vai fazer, num cunho intelectualizado, que daí se repete. Quem deixa fluir através dessa faculdade natural, quem vive na relação da vida esses valores, vai falar das mesmas coisas de formas as mais variáveis e possíveis, em função de quê? Da modificação da plateia que aqui vem. E vocês pensam que a plateia é só vocês que estão na carne? Claro que não. A multidão muito maior da plateia espiritual, que é muito maior mesmo, porque a população espiritual é muito maior que a encarnada, que se faz presente e que vem buscar as mesmas respostas que não conseguiram durante a existência, tem as necessidades variadas conforme esses grupamentos é que chegam. E é por isso que o influxo da fala e dos conteúdos colocados são extremamente variáveis em função das necessidades que acontecem em todos esses dias. É dessa maneira, então, que Deus provê a sua obra através de todos aqueles que em todos os tempos foram se enganjando e produzindo o consolo, o estímulo a essas transformações que, no fundo, produzem plenitude, paz e felicidade e, como consequência coletiva, um mundo melhor. Estamos iniciando um novo ano.
devemos pensar em tudo isso. Vai ser um ano muito difícil, conforme as previsões estão sendo feitas há mais de 20 anos pelos espíritos, onde possivelmente nós vamos atingir o clímax do desequilíbrio, do desespero, da loucura, do suicídio. Tudo isso foi projetado. E vocês notem que isso é falado há muito tempo, não é em função das circunstâncias momentâneas, isso é falado há muito tempo. Como uma condição natural do desenvolvimento, do final daquilo que não tem mais sentido. É chamado o final dos tempos da iniquidade. Então, nós que temos essa condição ímpar de entender, ao menos um pouco, e tomar sentido, devemos tomar sentido por nós, por tudo aquilo que a gente, na realidade, possa contribuir para melhorar esse mundo que nós vivemos e que a ele também retornaremos. Chegando ao final, então, da exposição, agradeço a presença das pessoas aqui na Casa Espírita e agradeço também quem nos acompanha e acompanha o trabalho da Casa Espírita, os vídeos, como o próprio Zé falou, olhem a nossa plataforma no YouTube e vejam os demais conteúdos e aproveitem para aperfeiçoar esse estado emocional. Até uma próxima oportunidade.